O táxi para em frente ao portão imponente da mansão Novoa, e Cristina respira fundo antes de descer. São exatamente 7 horas da manhã desta segunda-feira chuvosa, e ela sabe que está prestes a enfrentar o maior desafio profissional da sua vida. Aos 26 anos, com seu diploma de pedagogia na bolsa gasta e o coração cheio de esperança, ela ajusta os cabelos pretos no coque simples e verifica se a blusa branca está bem passada. Pela 14ª vez em 8 meses, alguém está chegando para tentar cuidar dos gêmeos Miguel e Mateus Novoa, de 5 anos. A diferença é que desta vez, Cristina não sabe que é a 14ª. Se soubesse, talvez tivesse voltado para casa. Mas sua ingenuidade pode ser exatamente o que esta família destruída precisa. Enquanto caminha pela alameda de pedras portuguesas até a entrada principal, ela observa os jardins perfeitamente cuidados e se pergunta como 2 crianças pequenas podem ter causado a fuga de tantas babás. Aos 26 anos, Cristina já cuidou de dezenas de crianças, mas nunca trabalhou para uma família milionária. Fabrício Novoa, o pai das crianças, é conhecido em toda São Paulo como um empresário implacável nos negócios, mas que perdeu completamente o controle sobre os próprios filhos. A mansão no Morumbi parece um castelo moderno, com jardins imensos, piscinas e uma garagem que abriga carros que custam mais que Cristina ganharia em 10 vidas. Mas o que mais impressiona é o silêncio tenso que paira no ar, quebrado apenas por gritos distantes vindos do 2º andar. Não, eu não quero. Você não manda em mim. Dona Francisca, a governanta de 60 anos que trabalha na casa há 15 anos, abre a porta com cara de quem não dormiu direito. Você deve ser a nova babá, ela diz, mais como uma condolência do que uma saudação. Sou sim, Cristina Oliveira. Bem-vinda ao inferno, Francisca murmura baixinho. Os meninos estão, como sempre. Cristina sobe as escadas seguindo os gritos. No corredor do 2º andar, encontra uma cena de guerra. Roupas espalhadas pelo chão, brinquedos quebrados e 2 crianças idênticas correndo em círculos gritando como se estivessem sendo perseguidas por monstros. Miguel e Mateus são 2 meninos lindos, cabelos louros, olhos verdes brilhantes, mas com expressões de pura revolta no rosto. Um está de cueca, o outro com a camisa do avesso e a calça rasgada. Eu odeio escola, eu odeio tudo, grita Miguel, jogando um sapato pela janela. Ninguém pode me obrigar. Mateus responde derrubando uma pilha de livros. No meio do caos, uma mulher de 40 anos tenta inutilmente colocar ordem. É Samara, a 13ª babá contratada em 8 meses. Meninos, por favor, vocês vão se atrasar para a escola. Não vamos para a escola nenhuma, os 2 gritam em coro. Samara vê Cristina na porta e corre em sua direção com lágrimas nos olhos. Você é a substituta? Graças a Deus chegou. Eu não aguento mais nem 1 minuto. O que está acontecendo? Eles não querem ir para a escola. Todo dia é assim. Eles quebram tudo, gritam, se escondem. É impossível. Miguel para de correr e observa Cristina com curiosidade. Quem é você? Eu sou a Cristina. Vim cuidar de vocês. A Samara já cuida da gente, Mateus diz desconfiado. A Samara vai embora, Samara anuncia rapidamente. Estou pedindo demissão agora mesmo. Os 2 meninos se entreolham e sorriem. Mais uma vitória para eles. Tchau, Samara chata, Miguel acena ironicamente. Não volta mais, Mateus completa. Samara pega a bolsa e desce correndo as escadas, deixando Cristina sozinha com os 2 furacões. Então, Cristina diz calmamente, sentando-se no chão do corredor, vocês não querem ir para a escola. Os meninos param de correr surpresos. Nenhuma babá havia se sentado no chão para conversar com eles. É, Miguel responde, ainda desconfiado. Não queremos. E por quê? Porque escola é chata, Mateus explica como se fosse óbvio. E as tias são más, Miguel acrescenta. Entendi. E o que vocês querem fazer então? Os 2 se entreolham confusos. Nenhuma babá havia perguntado isso antes. Brincar, Miguel responde timidamente. De quê? De super-herói, Mateus diz animando-se um pouco. Que legal! Vocês são super-heróis que salvam o mundo? Somos!
Os dois gritam empolgados. E que poderes vocês têm? Eu tenho super força. Miguel flexiona os bracinhos magros. E eu tenho super velocidade. Mateus corre pelo corredor. Cristina sorri. Que poderes incríveis. Mas me contem uma coisa. Por que vocês não gostam da escola? Miguel para de flexionar os músculos. Porque lá ninguém liga para a gente. As tias só sabem gritar. Mateus acrescenta, parando de correr. E os outros meninos falam que somos estranhos. Miguel completa com a voz triste. Cristina sente o coração apertar. Por trás da rebeldia, há duas crianças magoadas. Vocês se sentem sozinhos na escola? Os dois fazem que sim com a cabeça. E aqui em casa? Como vocês se sentem? Sozinhos também, Miguel sussurra. Papai só trabalha, Mateus explica. Ele nunca brinca com a gente. E as babás sempre vão embora, Miguel acrescenta. Cristina entende. Os meninos não são malvados, são carentes. Eles criam confusão para chamar atenção. Sabem o que eu acho? Acho que vocês são super-heróis incompreendidos. Como assim? Miguel pergunta interessado. Vocês têm sentimentos muito fortes. E quando estão tristes ou com raiva, não sabem como expressar de outro jeito. É verdade, Mateus concorda. Quando fico bravo, quero quebrar tudo. Eu também, Miguel diz. Mas aí todo mundo fica mais bravo com a gente. É um círculo vicioso, Cristina explica. Vocês ficam tristes, fazem bagunça para chamar atenção, os adultos ficam bravos, vocês ficam mais tristes ainda. Os meninos param para pensar. Ninguém nunca havia explicado seus sentimentos dessa forma. Tia Cristina, Miguel pergunta, você vai embora também? Não pretendo. Mas vocês que decidem isso. Como assim? Se vocês me ajudarem a entendê-los, se conversarmos quando estiverem tristes ou bravos, podemos ser uma equipe. Equipe de super-heróis? Mateus pergunta empolgado. Exato, mas super-heróis de verdade não machucam os outros nem quebram coisas. Eles protegem e ajudam. Os dois ficam pensativos. Tia Cristina, Miguel pergunta, você pode nos ensinar a ser super-heróis de verdade? Posso, mas primeiro vocês precisam se arrumar para ir à escola. Ah, os dois gemem em coro. Mas hoje não vai ser como antes. Hoje vocês vão como super-heróis disfarçados em missão secreta. Os olhos dos meninos brilham. Que missão? Vocês vão observar as outras crianças e ver quem precisa de ajuda. Um amigo sozinho, alguém sendo machucado, qualquer coisa. E depois? Depois vocês me contam e a gente pensa juntos em como ajudar. E isso é ser super-herói mesmo, Mateus grita empolgado. É, e ninguém vai saber que somos super-heróis de verdade, Miguel completa. Em 15 minutos, os dois estão arrumados e animados para ir à escola. Cristina fica impressionada com a transformação. Fabrício Novoa chega em casa às 9 da noite, exausto de mais um dia de reuniões. Aos 42 anos, ele construiu um império empresarial, mas perdeu contato com os próprios filhos. Desde que a esposa morreu há 2 anos, o trabalho virou sua forma de escape da dor. Francisca, como foi o dia? Ele pergunta tirando o paletó. Surpreendente, senhor. Os meninos foram para a escola sem fazer escândalo. Fabrício para no meio da escada. Como assim? A nova babá conseguiu convencê-los. Em um dia? É impressionante. Os meninos estão no quarto brincando calmamente. Fabrício sobe para ver os filhos. Encontra Miguel e Mateus organizando um cantinho com bonecos de super-heróis, conversando baixinho com Cristina. Tia Cristina, amanhã vamos ajudar o João, Miguel está dizendo. Ele fica sempre sozinho no recreio. Mateus acrescenta. Boa ideia. Como vocês vão ajudar? Vamos convidar ele para brincar com a gente, Miguel responde. Perfeito. Isso é coisa de super-herói mesmo. Fabrício bate na porta. Oi, meninos. Pai. Os dois correm para abraçá-lo. É a primeira vez em meses que eles o recebem com entusiasmo. Como foi a escola hoje? Foi legal, Miguel responde animado. A tia Cristina disse que somos super-heróis, Mateus conta. Fabrício olha para Cristina com curiosidade. Super-heróis? É uma brincadeira educativa, Cristina explica. Estamos trabalhando a empatia e o controle emocional através do lúdico. Entendi. Fabrício fica impressionado com o vocabulário técnico dela.
Você estudou pedagogia? Pedagogia e psicologia infantil. Por que escolheu trabalhar como babá? Cristina hesita. Como explicar que perdeu o emprego em uma escola particular porque defendeu uma criança pobre que estava sendo discriminada? Gosto do contato direto com as crianças. Fabrício percebe que há mais história ali, mas não insiste. Bom, pelo jeito, você está fazendo um ótimo trabalho. Nos próximos dias, a transformação dos gêmeos é visível. Eles ainda têm momentos de birra, mas Cristina ensina técnicas de respiração e comunicação. Quando vocês estiverem com raiva, vamos fazer o exercício do super-herói, ela ensina. Respirem fundo 3 vezes e me digam o que estão sentindo. Estou bravo porque o Mateus pegou meu brinquedo, Miguel diz depois de respirar fundo. E eu peguei porque ele não deixa eu brincar, Mateus explica. Então, qual seria a solução de super-herói? Brincar juntos, Miguel sugere. Ou cada um brincar um pouco, Mateus acrescenta. Perfeitas soluções de super-herói. A diretora da escola, professora Márcia Souza, liga para Fabrício no fim da semana. Senhor Novoa, preciso falar sobre Miguel e Mateus. Fabrício sente o estômago afundar. O que eles fizeram agora? Nada de errado, pelo contrário, eles estão completamente diferentes. Como assim? Esta semana, eles não brigaram com nenhuma criança, ajudaram um coleguinha que estava sendo excluído e até pediram desculpas para a professora pelo comportamento anterior. Fabrício não acredita no que ouve. Tem certeza que estamos falando dos mesmos meninos? Tenho sim. Que mudança vocês fizeram em casa? Contratamos uma nova babá. Ela é um milagre. Meus parabéns. Quando Fabrício conta para Cristina sobre a ligação da escola, ela fica emocionada. Eles são crianças maravilhosas, senhor Fabrício. Só precisavam ser compreendidos. Como você conseguiu isso tão rápido? Escutei eles. Descobri que por trás da rebeldia havia carência afetiva. Carência afetiva? Cristina hesita, mas decide ser honesta. Eles sentem falta de atenção do pai. Fabrício fica desconfortável. Eu trabalho muito para dar o melhor para eles. Sei disso. Mas criança não precisa só de coisas materiais. Precisa de tempo e presença. Eu não sei como ser pai depois que a mãe deles morreu. Ninguém nasce sabendo, mas eles querem muito a atenção do Senhor. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Fabrício janta com os filhos em vez de comer no escritório. Pai, a tia Cristina disse que você era super-herói quando era criança. Miguel comenta. Disse isso mesmo? Fabrício olha para Cristina surpreso. Disse que você luta contra os monstros do trabalho para proteger nossa família, Mateus acrescenta. Fabrício se emociona. Cristina transformou seu trabalho em algo heróico aos olhos dos filhos. E vocês? Como foram os super-heróis da escola hoje? Ajudamos a Maria a encontrar o lápis que ela perdeu, Miguel conta orgulhoso. E dividimos nosso lanche com o Pedro, Mateus acrescenta. Que orgulho dos meus super-heróis. Pela primeira vez em muito tempo, o jantar é uma celebração familiar. Mas nem tudo são flores. Helena Montenegro, mãe de Fabrício e avó dos gêmeos, não gosta nada da influência de Cristina. Helena é uma mulher de 68 anos, viúva, rica e com opiniões muito firmes sobre como criar crianças. Ela visita os netos 2 vezes por semana e sempre encontra algo para criticar. Fabrício, essa babá nova, está mimando demais os meninos. Ela reclama numa quarta-feira. Como assim, mãe? Ela trata eles como se fossem anjinhos. Criança precisa de disciplina rígida, mas eles estão se comportando bem. Comportando bem demais, isso não é natural. Fabrício franze a testa. Mãe, prefere quando eles faziam escândalo? Prefiro quando eles respeitavam a autoridade. Agora eles discutem tudo, querem explicação para tudo. Isso se chama desenvolvimento cognitivo. Isso se chama falta de educação. Helena sobe para ver os netos e encontra Cristina, ensinando os meninos a identificar emoções através de desenhos. O que é essa atividade? Educação emocional, dona Helena. Estou ensinando eles a reconhecer e expressar sentimentos. Sentimentos? Helena faz cara de nojo. Menino não fica falando de sentimento. Menino tem que ser forte. Força emocional,
Vem do autoconhecimento. Cristina explica respeitosamente. Autoconhecimento? Que bobagem moderna é essa? Miguel e Mateus observam a discussão com olhos arregalados. Vovó, Miguel interrompe timidamente. A tia Cristina está nos ensinando a ser super-heróis de verdade. Super-herói? Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, vovó, Mateus defende. Super-herói ajuda os outros e controla os sentimentos ruins. Vocês dois vão virar maricas se continuarem com essas bobagens. Cristina sente raiva, mas se controla. Dona Helena, posso falar com a senhora um momento? Pode. Elas vão para o corredor, deixando os meninos no quarto. Dona Helena, com todo respeito, inteligência emocional é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças. Inteligência emocional. No meu tempo, criança obedecia e pronto. E como os meninos estavam se comportando com essa educação tradicional? Helena fica sem resposta. Os netos estavam impossíveis antes de Cristina chegar. Eles estão diferentes, eu admito, mas essa mudança não vai durar. Por que não? Porque você vai embora como todas as outras, e eles vão voltar a ser como eram. Não pretendo ir embora. Helena ri sarcástica. Todas falam isso, mas quando descobrem como essa família é complicada, saem correndo. Que complicação? Helena se aproxima com um olhar ameaçador. Meu filho é viúvo e rico. Qualquer mulher quer se aproveitar dessa situação, especialmente babás pobres e oportunistas. Cristina fica chocada com a insinuação. Dona Helena, eu não tenho interesse romântico no seu filho. Não? Então, por que está sempre conversando com ele sobre as crianças? Porque é meu trabalho manter os pais informados sobre o desenvolvimento dos filhos. Trabalho? Helena ri de novo. Vi como você olha para ele e vi como ele olha para você. Cristina cora involuntariamente. É verdade que sente uma atração crescente por Fabrício, mas nunca demonstraria isso. Dona Helena, o senhor Fabrício e eu temos apenas uma relação profissional. Que bom, e vai continuar sendo assim, porque se eu perceber qualquer outra intenção, você sai dessa casa no mesmo dia. Helena desce as escadas deixando Cristina abalada. A ameaça foi clara. Naquela noite, Fabrício percebe que Cristina está mais distante. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo normal. Você parece preocupada. Cristina hesita. Como contar que a mãe dele a ameaçou? É só cansaço. Fabrício não acredita, mas não insiste. Nos próximos dias, Helena intensifica a pressão. Ela chega sem avisar, critica tudo que Cristina faz e faz comentários maldosos na frente dos meninos. Cristina, por que você deixa os meninos brincarem com boneca? Ela pergunta quando encontra Miguel cuidando de um bebê de brinquedo. É um exercício de empatia e cuidado, muito importante para o desenvolvimento. Desenvolvimento? Menino que brinca com boneca vira efeminado. Isso é um preconceito sem base científica. Científica? Helena ri. Você estudou psicologia onde mesmo? Em universidade pública? Estudei na USP. Ah, Universidade Federal. Aquelas cheias de ideologia esquerdista. Cristina se controla para não responder com a educação que gostaria. Miguel observa a discussão e pergunta. Vovó, por que você não gosta da tia Cristina? Eu gosto, meu neto. Só acho que vocês precisam de uma educação mais adequada. Adequada como? Mateus pergunta. Mais firme. Menos conversa, mais obediência. Mas vovó, Miguel argumenta, a tia Cristina ensina a gente a pensar antes de agir. Isso é coisa de super-herói. Super-herói não existe, Miguel. É fantasia. Os meninos ficam desapontados. Cristina intervém suavemente. Miguel, Mateus, vocês podem ir brincar no jardim? Depois que eles saem, Cristina confronta Helena respeitosamente. Dona Helena, por favor, não desencoraje a imaginação deles. Fantasia é fundamental para o desenvolvimento criativo. Fantasia demais atrapalha o contato com a realidade. Eles têm 5 anos. Fantasia é sua linguagem natural. No meu tempo, criança de 5 anos já sabia que a vida é dura. E como eles se sentiam sabendo disso tão cedo? Helena fica em silêncio. Ela mesma teve uma infância sem imaginação, apenas obrigações e rigidez. Dona Helena, Cristina continua calmamente,
Miguel e Mateus estão florescendo. Por que não deixar isso acontecer? Porque florescer demais pode ser perigoso. Eles podem se decepcionar com a realidade depois. Ou podem crescer mais fortes e preparados para enfrentar os desafios. Helena não tem resposta. No fundo, sabe que Cristina está certa, mas não quer admitir. Na sexta-feira, Helena decide dar um golpe baixo. Ela convida 3 amigas da alta sociedade para conhecer os netos. Beatriz, Silvia e Carmen, quero que vocês vejam como os meninos estão sendo educados. Ela diz para as amigas de 60 anos. Beatriz Correia é uma mulher magra e ácida, que criou 5 filhos na linha. Silvia Mendes é viúva rica que não gosta de criança, mas adora opinar sobre educação. Carmen Santos é mãe de gêmeos adultos e se considera especialista no assunto. As 4 sobem para o quarto dos meninos e encontram Cristina ensinando Miguel e Mateus a fazer origami. Que atividade! Interessante, Beatriz comenta com desdém. Origami desenvolve coordenação motora fina e concentração, Cristina explica educadamente. No meu tempo, coordenação motora se desenvolvia com trabalho, Silvia rebate. Criança ajudava nas tarefas da casa. Eles também têm responsabilidades adequadas à idade, Cristina responde. Organizam os brinquedos, escolhem as roupas, ajudam a preparar lanches simples. Escolhem roupas. Carmen se escandaliza. Criança não tem que escolher nada. Tem que vestir o que os pais mandam. Miguel e Mateus observam as 4 mulheres com estranheza. Tia Cristina, Miguel sussurra, por que essas senhoras estão bravas? Elas não estão bravas, meu amor. Só têm opiniões diferentes. Opiniões diferentes sobre o quê? Mateus pergunta alto. Carmen se dirige diretamente aos meninos. Sobre como vocês deveriam ser educados. Vocês acham que podem fazer tudo o que querem? Não, Miguel responde confuso. A tia Cristina ensina a gente a escolher coisas boas. E ensina sobre sentimentos, Mateus acrescenta. Sentimentos, Beatriz gargalha. Menino de 5 anos falando de sentimento. Por que não pode? Miguel pergunta sinceramente. Porque menino tem que ser forte, não ficar chorando por qualquer coisa. Mas a tia Cristina disse que chorar às vezes é corajoso, Mateus argumenta. Corajoso? Que bobagem é essa? Silvia se irrita. Cristina intervém. Crianças, que tal vocês irem brincar no jardim enquanto converso com as senhoras? Tá bom, tia Cristina. Depois que os meninos saem, as 4 mulheres atacam Cristina. Moça, você está estragando esses meninos, Beatriz acusa. Como assim estragando? Eles estão se desenvolvendo de forma saudável. Saudável? Carmen ri. Menino falando de sentimento, escolhendo roupa, brincando com boneca. Isso não é saudável. É perigoso. Perigoso para quem? Para eles mesmos, Silvia responde. Mundo real não é assim, fofo. Eles vão sofrer quando crescerem. Todo mundo sofre às vezes. A diferença é ter recursos emocionais para lidar com o sofrimento. Recursos emocionais? Beatriz faz careta. Que palavra difícil para dizer que você está criando mariquinhas. Cristina sente raiva, mas se mantém calma. Senhoras, com todo respeito, inteligência emocional é reconhecida mundialmente como fator de sucesso. Sucesso? Helena finalmente fala. Que tipo de sucesso você teve na vida? A pergunta é um golpe baixo. Cristina não tem dinheiro, status ou família tradicional. Eu tenho a satisfação de ajudar crianças a se desenvolverem plenamente. Satisfação não paga conta, Carmen menospreza. Por isso você trabalha como babá, né? Silvia acrescenta maldosamente. Trabalho como babá porque amo crianças. Ama tanto que está de olho no pai delas, Beatriz insinua. Cristina fica vermelha. Isso é mentira. É? Helena pergunta. Então por que você fica conversando tanto com meu filho? Porque é importante os pais participarem da educação dos filhos. Educação ou sedução? Carmen pergunta com sorriso maldoso. Senhoras, por favor. Minha relação com o senhor Fabrício é estritamente profissional. Profissional? Beatriz ri. Você acha que não sabemos como funcionam essas armações? Que armações?
Babá pobrezinha se aproxima de patrão rico, usando os filhos como ponte. Silvia explica como se fosse óbvio. Vocês estão enganadas. Estamos? Helena pergunta. Então por que você fica vermelha quando falo do Fabrício? Cristina não consegue negar que sente algo por Fabrício, mas nunca agiria com segundas intenções. Talvez seja melhor eu conversar com o Sr. Fabrício sobre minha permanência aqui. Ótima ideia, Helena concorda. Mas antes disso, quero te mostrar uma coisa. Helena pega uma pasta que trouxe na bolsa. Pesquisei sobre você, Cristina Oliveira. Pesquisou como? Contratei um investigador e descobri coisas muito interessantes. Cristina sente o sangue gelar. Que coisas? Que você foi demitida da escola onde trabalhava por comportamento inadequado. Comportamento inadequado? Foi o que constou na ficha. Quer explicar? Cristina hesita. Como explicar que foi demitida por defender uma criança negra que estava sendo discriminada pela diretora? Houve um mal-entendido. Mal-entendido? Ou você se meteu onde não devia? Defendi uma criança que estava sendo tratada injustamente. Criança de que família? Carmen pergunta interessada. Uma família humilde. Ah, Beatriz faz cara de entendimento. Uma dessas babás ativistas. Não sou ativista, só acredito em igualdade. Igualdade? Silvia gargalha. Todo mundo é igual agora? Rica e pobre são iguais? Em dignidade, sim. Que bobagem socialista é essa? Helena se irrita. Não é socialismo, é humanidade. Humanidade não coloca comida na mesa, Carmen filosofa. Por isso você está aqui tentando se aproveitar de uma família rica. Eu não estou me aproveitando de ninguém. Não? Helena abre outra pasta. Então explica isso aqui. É uma foto de Cristina conversando com Fabrício no jardim, rindo juntos enquanto observam os meninos brincar. Isso foi tirado ontem. Vocês parecem bem íntimos para uma relação profissional. Cristina olha a foto e se lembra do momento. Fabrício havia contado uma piada sobre clientes chatos, e ela riu da situação. Foi um momento natural, sem segundas intenções. Estávamos apenas conversando. Conversando e flertando, Beatriz interpreta. Não estava flertando. O corpo não mente, querida, Silvia aponta. Olha como você está inclinada em direção a ele. E olha como ele está olhando para você, Carmen acrescenta. Cristina percebe que qualquer gesto natural está sendo interpretado como sedução. Senhoras, vocês estão vendo coisa onde não existe? Estamos, Helena pergunta. Fabrício mudou muito desde que você chegou. Ele janta em casa, brinca com os meninos, sorri mais. Isso é ruim? É suspeito. Meu filho não mudou por causa das crianças. Mudou por sua causa. Talvez ele tenha mudado porque os filhos estão mais felizes. Ou talvez você esteja manipulando a situação toda. As 4 mulheres cercam Cristina como abutres. Escuta bem, mocinha. Helena fala com voz ameaçadora. Você vai sair dessa casa por bem ou por mal. Como assim? Se você sair por conta própria, não vou contar para o Fabrício sobre seus antecedentes duvidosos. Meus antecedentes não são duvidosos. Para nós, são. E se ele descobrir que você foi demitida por problemas de comportamento, vai questionar se pode confiar em você com os filhos dele. Cristina entende que está sendo chantageada. E se eu não sair? Aí vamos contar toda a verdade sobre você. Vamos mostrar essas fotos para ele também. Que fotos? Carmen mostra outras imagens. Cristina abraçando Miguel, Cristina rindo com Mateus, Cristina conversando com Fabrício. Fotos que provam sua intimidade excessiva com esta família. São fotos normais de uma babá cuidando de crianças. Dependendo de como forem apresentadas, podem parecer bem suspeitas, Beatriz ameaça. Cristina percebe que está numa armadilha. 4 mulheres poderosas contra uma babá sem recursos. Vocês têm 48 horas para decidir. Helena dá o ultimato. Ou você sai por conta própria, ou nós contamos tudo para o Fabrício. Tudo o quê? Vocês não têm nada contra mim além de interpretações maldosas. Temos o suficiente para plantar dúvidas, Silvia responde friamente. E dúvida é tudo o que precisamos, Carmen acrescenta. Depois que as 4 vão embora,
Cristina fica sozinha no quarto com o coração partido. Ela sabe que Helena não está blefando. Miguel e Mateus voltam do jardim e encontram Cristina chorando. Tia Cristina, por que você está triste? Miguel pergunta preocupado. Não é nada, meu amor. Só um momento difícil. Alguém foi mal com você? Mateus pergunta. Como explicar para duas crianças de 5 anos que estão sendo usadas como peões num jogo de poder? Às vezes os adultos discordam sobre coisas. Como eu e o Mateus discordamos sobre brinquedos, Miguel pergunta. É parecido. Então vocês podem conversar e resolver como a gente faz. Mateus sugere inocentemente. Nem sempre é tão simples, meu amor. Tia Cristina, Miguel abraça ela. Você não vai embora, né? A pergunta atravessa o coração de Cristina como uma lâmina. Eu não sei, meu amor. Mas você prometeu, Mateus lembra. Eu sei que prometi, mas às vezes as coisas não dependem só da gente. Os dois meninos se entreolham preocupados. Eles já perderam muitas pessoas importantes. Por favor, não vá embora, Miguel sussurra. A gente promete ser bonzinho, Mateus acrescenta. Cristina abraça os dois chorando. Vocês já são os meninos mais bonzinhos do mundo. O problema não são vocês. Então, qual é o problema? São coisas de adulto muito complicadas. Naquela noite, Cristina não consegue dormir. Fica pensando no ultimato de Helena. Se sair, abandona duas crianças que aprenderam a confiar nela. Se ficar, pode colocar em risco a relação de Fabrício com a família. Na manhã seguinte, ela toma uma decisão. Vai conversar honestamente com Fabrício sobre toda a situação. Fabrício está no escritório quando Cristina bate na porta. Posso falar com o senhor? Claro, entra. Cristina senta na cadeira em frente à mesa e respira fundo. Senhor Fabrício, preciso contar uma coisa importante. Fala. Sua mãe me deu um ultimato ontem. Fabrício franze a testa. Que tipo de ultimato? Ela quer que eu saia da casa em 48 horas, ou ela vai contar ao senhor sobre meu passado duvidoso. Que passado duvidoso? Cristina conta toda a verdade. Sobre a demissão da escola por defender uma criança, sobre as fotos que Helena tirou, sobre as interpretações maldosas das amigas dela. E agora ela está me chantageando para eu ir embora. Fabrício escuta tudo em silêncio, a raiva crescendo a cada palavra. Minha mãe contratou um investigador para te espionar? Contratou, e está interpretando tudo de forma negativa. Que interpretações? Cristina cora. Ela acha que que tenho segundas intenções com o senhor. Segundas intenções como? Que estou tentando me aproximar do senhor através dos meninos. Fabrício fica em silêncio por um momento, processando a informação. E você tem? Segundas intenções? A pergunta pega Cristina desprevenida. Como responder honestamente sem complicar mais as coisas? Eu sinto carinho pela família, pelos meninos e pelo senhor também, mas jamais agiria de forma inadequada. Carinho como? Cristina decide ser completamente honesta. Talvez mais que carinho, mas eu juro que isso nunca influenciou meu trabalho com os meninos. Fabrício se levanta e vai até a janela, dando as costas para ela. Cristina, eu também sinto algo além de uma relação profissional. O coração de Cristina acelera. Sente? Sinto. Mas minha mãe está certa numa coisa, a situação é complicada. Por causa da diferença social, por causa dos meninos, eles já se apegaram muito a você. Se der errado entre nós, o senhor acha que daria errado? Fabrício se vira para ela. Não sei, mas não posso arriscar a estabilidade emocional dos meus filhos. Cristina entende. Fabrício está protegendo os filhos e ela não pode culpá-lo por isso. Então, é melhor eu sair mesmo. Não quero que você saia. Mas você mesmo disse que é arriscado. É, mas os meninos nunca estiveram tão bem. E eu também nunca estive. Senhor Fabrício, me chama só de Fabrício. Fabrício, talvez sua mãe esteja certa. Talvez seja melhor eu ir embora antes que a situação complique mais. E se eu não quiser que você vá? Não posso ficar sabendo que estou causando problemas na família. Fabrício se aproxima dela. Você não está causando problemas. Você está resolvendo problemas que existiam há muito tempo. Mas sua mãe...
Minha mãe não manda na minha vida nem na dos meus filhos. Ela é sua mãe, Fabrício, e avó dos meninos. Não quero ser motivo de briga familiar. A briga já existia. Ela quer controlar tudo, sempre quis. Naquele momento, Miguel e Mateus aparecem na porta. Pai, a tia Cristina vai embora? Miguel pergunta com os olhos cheios de lágrimas. Por que vocês acham isso? A vovó disse para a dona Francisca que hoje é o último dia dela, Mateus conta. Cristina e Fabrício se entreolham. Helena já está espalhando que ela vai sair. Tia Cristina, Miguel corre para ela. Você não pode ir embora. A gente precisa de você. Precisamos sim, Mateus concorda. Quem vai nos ensinar a ser super-heróis? Vocês já aprenderam. Já sabem ser super-heróis sozinhos. Mas não queremos ficar sozinhos de novo, Miguel chora. Todas as babás vão embora, Mateus soluça. Por que você também vai? Fabrício vê o desespero dos filhos e toma uma decisão. Cristina não vai embora. Não vai? Os dois perguntam esperançosos. Não vai. Ela vai ficar aqui conosco. Cristina olha para ele surpresa. Fabrício, você tem certeza? Tenho. Você faz parte desta família agora. E a sua mãe? Minha mãe vai ter que aceitar. Os meninos abraçam Cristina felizes, mas ela ainda está preocupada. Fabrício, isso pode trazer consequências. Que tipo de consequências? Sua mãe pode criar mais problemas. Pode tentar envolver outras pessoas. Deixa ela tentar. Eu sei quem você é e o que você representa para nós. Naquela tarde, Helena chega à mansão esperando encontrar Cristina fazendo as malas. Em vez disso, encontra ela brincando calmamente com os netos no jardim. Cristina! Helena grita. Que você ainda está fazendo aqui? Trabalhando, dona Helena. Nosso acordo era até hoje. Que acordo? Fabrício aparece atrás da mãe. Fabrício, que bom que você chegou. Já contei para a Cristina que hoje é o último dia dela. Contou errado. Cristina não vai a lugar nenhum. Como assim? Como você ouviu, ela fica. Helena fica vermelha de raiva. Fabrício, eu preciso falar contigo em particular. Pode falar aqui mesmo. É sobre ela. Helena aponta para Cristina. Assunto privado. Cristina faz parte da família, pode falar na frente dela. Família? Helena quase grita. Ela é empregada. Ela é muito mais que empregada. Fabrício, você enlouqueceu. Ela te enfeitiçou usando seus filhos? Ninguém me enfeitiçou. Eu escolhi. Escolheu o quê? Fabrício olha para Cristina, depois para os filhos, depois para a mãe. Escolhi formar uma família de verdade com pessoas que se amam. Helena fica em choque. Você está falando de casamento? Estou falando de amor, mãe. Algo que você parece ter esquecido que existe. Amor? Helena gargalha amargamente. Ela é uma babá pobre, Fabrício. Uma oportunista. Ela é a mulher que salvou meus filhos e me ensinou a ser pai de novo. Ela te manipulou. Ela me libertou. Miguel e Mateus observam a discussão sem entender completamente, mas percebendo que é sobre Cristina ficar ou ir embora. Vovó, Miguel interrompe, por que você não gosta da tia Cristina? Porque ela não é adequada para vocês. Mas ela é legal, Mateus defende. Legal não é suficiente. Por que não? Miguel pergunta sinceramente. Helena não sabe como explicar preconceito de classe para uma criança de 5 anos. Porque vocês merecem coisa melhor. Melhor que carinho? Mateus pergunta confuso. Melhor que amor? Miguel acrescenta. Helena fica sem resposta. Como explicar que dinheiro e status são mais importantes que amor? Mãe, Fabrício diz calmamente, você pode aceitar nossa decisão ou pode sair da nossa vida. Você está me expulsando por causa de uma estranha? Estou te dando uma escolha. Aceita a Cristina na família ou perde a família. Fabrício, você não pode fazer isso. Posso sim. Sou o pai dos meninos e dono desta casa. Helena percebe que perdeu. Seu filho escolheu a babá em vez dela. Vocês vão se arrepender, ela diz veneno na voz. Quando ela mostrar a verdadeira cara, vocês vão lembrar de mim. Se isso acontecer, assumo a responsabilidade. Helena pega a bolsa e caminha em direção à saída. Não volto mais nesta casa enquanto ela estiver aqui. Sua escolha,
Fabrício responde tristemente. Depois que Helena vai embora, Cristina fica abalada. Fabrício, talvez não devesse ter confrontado sua mãe assim. Era necessário. Ela nunca ia aceitar você por bem. Mas ela é sua mãe e avó dos meninos. E você é... O que você é para nós, Cristina? A pergunta fica no ar. Cristina não sabe como definir sua posição naquela família. Sou alguém que ama vocês muito. E nós te amamos também, Fabrício diz, tomando coragem. Miguel e Mateus correm para abraçar os dois adultos. Agora somos uma família de super-heróis, Miguel grita feliz, com superpoderes de amor, Mateus acrescenta. Cristina ri no meio das lágrimas. Talvez realmente seja possível ser feliz. Mas Helena não desiste facilmente. Nos próximos dias, ela mobiliza toda a sua rede de amizades para criar problemas para Cristina. Ela liga para a diretora da escola dos meninos. Professora Márcia, preciso te alertar sobre algo grave. O que foi, dona Helena? A babá dos meus netos não tem qualificação adequada para cuidar de crianças. Como assim? Os meninos estão ótimos. Por enquanto. Mas descobri que ela foi demitida do emprego anterior por problemas disciplinares. Que tipo de problemas? Não posso entrar em detalhes, mas você deveria ficar atenta. Atenta a quê? Há sinais de que ela não está cuidando bem deles. Professora Márcia fica preocupada. Ela confia em Helena há anos. O que devo observar? Mudanças bruscas de comportamento, sinais de negligência, qualquer coisa estranha. Na segunda-feira seguinte, professora Márcia observa Miguel e Mateus com um olhar crítico. Ela procura qualquer sinal de que alguma coisa está errada, influenciada pelas palavras de Helena. Durante o recreio, Miguel ajuda um coleguinha que caiu e se machucou. Por que você ajudou o João? A professora pergunta. Porque ele estava machucado. Super-herói sempre ajuda. Miguel responde naturalmente. Quem ensinou isso para você? A tia Cristina. A professora anota tudo. Para ela, pode ser sinal de doutrinação. Quando Mateus divide seu lanche com uma coleguinha que esqueceu o dele, ela também questiona. Por que você deu sua comida para a Maria? Porque ela estava com fome. A tia Cristina disse que dividir é coisa boa. Mais uma anotação. Influência excessiva da babá. No fim da semana, a professora Márcia liga para Fabrício. Senhor Novoa, preciso conversar sobre os meninos. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, mas estou notando uma mudança no comportamento deles. Mudança como? Eles estão se comportando mal? Não é bem isso, eles estão diferentes. Diferentes como? Mais altruístas, mais empáticos. É estranho para crianças de 5 anos. Fabrício fica confuso. Isso é ruim? Pode ser sinal de influência externa excessiva. Influência de quem? Da babá deles, eles citam ela constantemente. E qual o problema nisso? Crianças não deveriam ter tanta referência em funcionários da casa. Fabrício começa a entender onde a conversa vai dar. Professora Márcia, quem deu essa opinião para a senhora? É observação minha, mas é verdade que a mãe dos meninos me alertou para ficar atenta. Minha mãe? Ela disse que a babá pode não ter qualificação adequada. Fabrício se irrita. Helena está espalhando mentiras pela cidade. Professora, com todo respeito, minha babá tem formação em pedagogia e psicologia infantil. Mas ela foi demitida do emprego anterior, por defender uma criança que estava sendo discriminada. Isso é qualificação moral, não desqualificação. Ah, eu não sabia desse detalhe. E sobre o comportamento dos meus filhos? Eles estão mais empáticos porque estão sendo educados com inteligência emocional. Entendo. Professora, os meninos nunca estiveram tão bem. Por favor, não procure problema onde não existe. Depois de desligar, Fabrício fica preocupado. Helena está criando uma campanha difamatória contra Cristina. Ele decide confrontar a mãe. Mãe, você ligou na escola dos meninos? Liguei, alguém precisa proteger meus netos. Proteger de quê? Dessa babá que está lavando o cérebro deles. Lavando o cérebro? Mãe, eles estão sendo educados. Educados ou doutrinados? Qual a diferença? Educação ensina valores corretos. Doutrinação ensina ideologia. Que ideologia? Empatia é ideologia? Empatia excessiva
É perigosa. Criança não pode se preocupar com todo mundo. Fabrício percebe que não adianta argumentar. Helena está determinada a destruir Cristina. Mãe, se você continuar espalhando mentiras, vou ter que tomar medidas legais. Medidas legais? Você vai processar sua própria mãe? Vou proteger minha família. Sua família? Ela não é sua família. É sim. E os meninos também consideram ela família. Os meninos estão confusos, não sabem a diferença entre babá e mãe. Sabem sim, eles escolheram ter a Cristina como referência maternal. Helena fica mais furiosa ainda. Referência maternal? Ela não teve filhos. Como pode ser referência maternal? Sendo mãe de coração. Isso não existe. Existe sim. E você está perdendo a chance de conhecer uma pessoa maravilhosa por causa do seu preconceito. Helena desliga o telefone furiosa. Agora a guerra é declarada. Ela liga para as amigas. Beatriz, Silvia e Carmen. Meninas, precisamos intensificar nossa campanha. Que campanha? Pergunta Beatriz. Contra a babá. Meu filho está completamente cego. O que você propõe? Pergunta Silvia. Vamos espalhar a história dela por toda a cidade, em clubes, restaurantes, festas. Que história? Pergunta Carmen. Que ela é uma oportunista que se aproveitou de uma família em situação vulnerável. Isso é verdade? Pergunta Beatriz. É nossa versão da verdade. E assim começam. Nas reuniões sociais, nos salões de beleza, nos clubes exclusivos, as quatro espalham que Cristina é uma aventureira que seduziu Fabrício usando os filhos. Souberam da história do Fabrício Novoa? Beatriz conta num jantar. Que história? Perguntam as outras mulheres interessadas. A babá dos filhos dele conseguiu se infiltrar na família. Como assim infiltrar? Ela manipulou as crianças para conquistar o pai. Que terrível. Pois é, e agora ela está praticamente morando na casa como se fosse dona. E a mãe dele, Dona Helena? Expulsa de casa. O próprio filho escolheu a babá em vez da mãe. A história se espalha rapidamente pelos círculos sociais. Em poucos dias, toda a alta sociedade está comentando sobre a babá oportunista dos Novoa. Fabrício começa a receber ligações de amigos preocupados. Fabrício, soubemos que você está com problemas familiares. Que problemas? Com uma funcionária que está se aproveitando da situação. Quem está dizendo isso? Todo mundo está comentando. Dizem que ela manipulou você através dos seus filhos. Isso é mentira. Só estamos te alertando como amigos. Depois da quinta ligação do tipo, Fabrício fica furioso. Ele convoca uma reunião com Cristina. Cristina, precisamos conversar sobre uma coisa séria. O que foi? Minha mãe está espalhando boatos sobre você pela cidade. Que tipo de boatos? Que você é oportunista, que me manipulou usando os meninos. Cristina se sente humilhada. E você acredita? Claro que não. Mas outras pessoas estão acreditando. Isso significa que devo sair? Não. Significa que vamos ter que enfrentar essa situação de frente. Como? Fabrício respira fundo. Casando. O quê? Se casarmos, ninguém pode questionar sua posição na família. Cristina fica em choque. Fabrício, você está pedindo para casar comigo por causa de fofocas? Estou pedindo para casar porque te amo. As fofocas só aceleram minha coragem de dizer isso. Você me ama? Amo. E acho que você também me ama. Cristina sente lágrimas nos olhos. Amo sim. Então casa comigo. Fabrício... E se der errado? E se as pessoas estiverem certas sobre mim ser inadequada para você? As pessoas estão erradas. Você é perfeita para mim e para os meninos. Tenho medo. Eu também. Mas tenho mais medo de te perder. Miguel e Mateus aparecem na porta nesse momento. Tia Cristina vai ser nossa mãe de verdade? Miguel pergunta esperançoso. Vocês escutaram a conversa? Fabrício pergunta. A porta estava aberta. Mateus explica sem culpa. E então? Miguel insiste. Ela vai ser nossa mãe? Cristina olha para os dois meninos, depois para Fabrício. Se vocês quiserem, queremos! Os dois gritam juntos, correndo para abraçar ela.
Fabrício ri e abraça os três. Então está decidido. Vamos ser uma família oficial. Quando Helena descobre do noivado através de amigas, ela quase tem um ataque. Eles vão casar? Casar? Foi o que soubemos, Beatriz informa por telefone. Parece que ela conseguiu o que queria. Isso não pode acontecer. Helena, talvez seja a hora de aceitar. Nunca vou impedir esse casamento. Como? Encontrando uma forma de provar que ela não presta. Helena convoca uma reunião de emergência com as amigas. Meninas, preciso da ajuda de vocês para uma operação especial. Que operação? Pergunta Carmen. Vamos criar uma situação que force a verdadeira personalidade dela a aparecer. Como assim? Pergunta Silvia. Vamos colocá-la numa posição onde ela vai ter que escolher entre os próprios interesses e o bem dos meninos. Que tipo de situação? Pergunta Beatriz. Helena sorri maldosamente. Vão ver. No sábado seguinte, Helena aparece na mansão sem avisar. Cristina atende a porta. Dona Helena, que surpresa! Preciso falar com meus netos. Eles estão brincando no jardim. Helena entra sem ser convidada e vai direto para o jardim, onde Miguel e Mateus estão construindo um forte com almofadas. Meninos, vovó precisa falar com vocês. Oi, vovó. Eles cumprimentam sem muito entusiasmo. Vim contar uma notícia muito triste. Os meninos param de brincar preocupados. Que notícia? Miguel pergunta. Vovó descobriu que a tia Cristina pode ter que ir embora. Por quê? Mateus pergunta alarmado. Porque ela mentiu para vocês sobre uma coisa muito importante. Cristina, que estava observando da porta, se aproxima. Dona Helena, que mentira! A mentira sobre você poder casar com o pai deles. Como assim? Helena tira uma pasta da bolsa. Você é casada. O quê? Você tem um marido que ainda não assinou o divórcio. Tecnicamente, ainda é uma mulher casada. Cristina fica pálida. É verdade. Seu ex-marido desapareceu há 3 anos sem assinar os papéis do divórcio. Ela está tecnicamente ainda casada no papel. Como você descobriu isso? Investigação. E agora meu filho sabe que você o enganou. Eu não enganei ninguém. Estou separada há 3 anos. Mas ainda casada legalmente. Miguel e Mateus escutam tudo confusos. Tia Cristina, você tem outro marido? Miguel pergunta. Não, meu amor. Eu tive um marido há muito tempo, mas não estamos mais juntos. Então por que a vovó disse que você mentiu? Cristina não sabe como explicar questões legais para crianças de 5 anos. É complicado, meu amor. Isso significa que você não pode casar com papai? Mateus pergunta preocupado. Não pode mesmo, Helena responde antes de Cristina. Pessoa casada não pode casar de novo. Os meninos começam a chorar. Então você vai embora? Miguel soluça. Não sei, meu amor. Fabrício chega em casa nesse momento e encontra todo mundo no jardim, os filhos chorando e Cristina consolando eles. O que está acontecendo aqui? Helena se adianta. Fabrício, preciso te contar uma coisa grave sobre sua noiva. Que coisa? Ela ainda é casada. Fabrício olha para Cristina. É verdade? Tecnicamente sim, meu ex-marido nunca assinou os papéis do divórcio. Por que você não me contou isso? Porque para mim já estava divorciada há 3 anos. Os papéis eram só formalidade. Formalidade? Helena ri. Casamento é uma formalidade? Fabrício fica pensativo. Cristina, onde está seu ex-marido? Não sei. Ele desapareceu. Como assim desapareceu? Saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Deixou apenas um bilhete dizendo que não queria mais ser casado. E você não procurou ele para assinar o divórcio? Procurei por 2 anos. Ninguém sabe onde ele está. Helena aproveita a situação. Fabrício, você vê? Ela escondeu informação importante de você. Eu não escondi. Só não achei relevante porque no coração já estava livre há anos. No coração não importa, Helena insiste. Perante a lei, ela ainda é casada. Fabrício fica dividido. Tecnicamente, a mãe está certa. Cristina, isso significa que não podemos casar até você resolver essa situação. E se eu nunca conseguir resolver? E se nunca encontrar meu ex-marido? Então vocês nunca poderão se casar. Helena responde com satisfação. Miguel e Mateus choram mais alto.
Isso não é justo, Miguel grita. A tia Cristina não fez nada de errado, Mateus defende. Fez sim, Helena corrige. Ela enganou vocês fazendo promessas que não pode cumprir. Eu não enganei ninguém, Cristina se defende. Eu amo vocês de verdade. Amor não resolve problema legal, Helena pontua. Fabrício olha para a cena. A mãe satisfeita, os filhos desesperados, Cristina destroçada. Mãe, você pode ir embora agora? Por quê? Finalmente você viu a verdade sobre ela. Vi que você é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Fabrício, eu só trouxe informação importante. Você trouxe informação para destruir nossa felicidade, para salvar vocês de um erro. O único erro aqui é você. Helena fica chocada. Fabrício, sai da minha casa, mãe, e não volta mais. Você está me expulsando definitivamente? Estou te dando a escolha que sempre dou. Aceita nossa família ou fica fora dela. Helena olha para os netos chorando, para Cristina consolando eles, para Fabrício protegendo todos. Vocês vão se arrepender, ela diz pela última vez. Talvez. Mas é nossa escolha. Helena sai furiosa. Desta vez, ela sabe que perdeu a guerra. Depois que ela vai embora, Fabrício abraça Cristina e os meninos. Vamos resolver isso, ele promete. Como? Cristina pergunta. Contrato os melhores advogados do país para encontrar seu ex-marido. E se não encontrarem? Então vamos viver como família sem papel oficial. O amor não precisa de cartório. Miguel para de chorar. A tia Cristina vai ficar? Vai ficar para sempre, Fabrício promete. Mesmo sem casar? Mateus pergunta. Mesmo sem casar. Família não é definida por papel, é definida por amor. 3 meses depois, uma equipe de investigadores encontra o ex-marido de Cristina morando em outra cidade com nome falso. Ele concorda em assinar o divórcio em troca de uma quantia em dinheiro. Finalmente, Cristina suspira quando recebe os papéis assinados. Agora podemos casar oficialmente. Fabrício sorri. Podemos. O casamento acontece 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na própria mansão. Miguel e Mateus são pajens, radiantes com a certeza de que finalmente têm uma família completa. Helena não comparece, mas manda um presente, uma boneca quebrada com um bilhete. Para quando vocês se cansarem de brincar de família. Fabrício joga o presente no lixo sem mostrar para ninguém. Durante a festa, Miguel faz um discurso improvisado. A tia Cristina ensinou a gente a ser super-heróis de verdade, e super-herói mais importante é quem ama a gente. Mateus acrescenta, agora somos uma família de super-heróis para sempre. Os convidados aplaudem emocionados. Professora Márcia, que também foi convidada, se aproxima de Cristina. Quero pedir desculpas pelas suspeitas que levantei sobre sua competência. Professora Márcia diz sinceramente. Fui influenciada por informações incorretas. Não se preocupe, Cristina responde com um sorriso. O importante é que agora todos sabemos a verdade. Os meninos nunca estiveram tão bem na escola. Eles se tornaram líderes positivos na turma. Só precisavam ser compreendidos. Você pode me ensinar algumas das técnicas que usou? Tenho outros alunos que poderiam se beneficiar. Claro, a educação emocional deveria ser parte do currículo escolar. 2 anos depois, Cristina e Fabrício têm uma filha, Sofia. Miguel e Mateus, agora com 7 anos, são os irmãos mais protetores e carinhosos do mundo. Papai, a Sofia é nossa irmã super-heroína bebê, Miguel anuncia orgulhoso. E a gente vai ensinar ela a ser forte como nós, Mateus acrescenta. A família está completa e feliz. Cristina continua trabalhando, mas agora como consultora em educação emocional para várias escolas da cidade. Sua experiência com Miguel e Mateus se tornou um modelo de como transformar crianças difíceis em crianças confiantes. Fabrício reduziu o horário de trabalho para estar mais presente na vida dos filhos. Ele janta com a família todos os dias, ajuda com a lição de casa e nos fins de semana organizam aventuras familiares. Sabe o que eu aprendi? Fabrício diz para Cristina numa noite, depois de colocar as crianças para dormir. O quê? Que família não é algo que a gente herda, é algo que a gente constrói. É verdade,
E construímos uma família linda. Construímos sim, mesmo com todos os obstáculos. Os obstáculos nos fizeram mais fortes e nos fizeram valorizar mais o que temos. Do quarto das crianças, escutam Miguel contando uma história para Sofia. Era uma vez uma princesa bebê que tinha 2 irmãos super-heróis e pais que se amavam muito. E eles viveram felizes para sempre, porque o amor de verdade sempre vence. Cristina e Fabrício sorriem. Seus filhos aprenderam a lição mais importante, que o amor verdadeiro, independente de origem ou classe social, é a base de qualquer família feliz. Helena, agora isolada e amarga, às vezes passa de carro na frente da mansão observando a felicidade que poderia ter compartilhado se não tivesse escolhido o preconceito em vez do amor. Beatriz, Sílvia e Carmen também pagaram o preço de sua maldade. Suas próprias famílias se afastaram quando descobriram como elas haviam tentado destruir uma pessoa inocente. A alta sociedade, que antes as respeitava, passou a vê-las como mulheres cruéis e fofoqueiras. Mas na mansão Nóvoa, a vida floresce. Miguel e Mateus se tornaram crianças confiantes e empáticas, populares na escola e queridos pelos professores. Eles nunca mais precisaram fazer maldade para chamar atenção, porque agora têm amor em abundância. Cristina prova todos os dias que o amor não conhece diferença de classe social. Ela transforma não apenas a vida da família Nóvoa, mas a de todas as crianças que encontra em seu trabalho. E Fabrício aprende que a melhor herança que pode deixar para os filhos não é dinheiro, mas o exemplo de um pai presente e uma família unida pelo amor verdadeiro. 5 anos depois do casamento, quando Sofia já está com 3 anos e também se comporta como uma pequena super-heroína, Miguel encontra uma foto antiga de Helena num álbum da família. Papai, quem é essa senhora? Fabrício olha a foto da mãe e sente uma pontada de saudade, apesar de tudo. É sua vovó Helena. Por que ela nunca vem nos ver? Porque ela escolheu não fazer parte da nossa família. Por quê? Porque ela não conseguiu aceitar que o amor é mais importante que outras coisas. Que outras coisas? Dinheiro, status, preconceito. Miguel pensa por um momento. Papai, a gente pode visitá-la? Talvez ela tenha mudado. Fabrício fica surpreso com a maturidade emocional do filho. Você gostaria de conhecê-la? Sim. A mamãe Cristina sempre diz que perdoar faz bem para o coração. Fabrício conversa com Cristina sobre a possibilidade de procurar Helena. O que você acha? Acho que as crianças têm direito de conhecer a avó. E talvez ela tenha aprendido alguma coisa nesses anos. E se ela ainda for a mesma pessoa preconceituosa? Aí a gente protege as crianças e mantém distância, mas vale a pena tentar. Uma semana depois, Fabrício liga para Helena. É a primeira conversa em 5 anos. Mãe, Fabrício? A voz dela está mais fraca, mais velha. Como você está? Surpresa. Pensei que nunca mais ia ter notícias suas. Os meninos querem conhecê-la. E agora temos uma menina também. Silêncio do outro lado da linha. Você gostaria de vê-los? Helena hesita. Eu não sei se mereço. Mãe, você quer conhecer seus netos? Mais que tudo no mundo. Mas e a Cristina? A Cristina concordou com a visita. Ela deixaria eu ver as crianças. Ela faz questão que você venha. Por quê? Porque ela acredita que toda criança deve conhecer sua família. Helena chora do outro lado da linha. Fabrício, eu errei muito. Todo mundo erra, mãe. O que importa é a gente aprender. Você pode me perdoar? Já perdoei. A pergunta é se você pode aceitar nossa família como ela é. Posso. Vou tentar com todas as minhas forças. No sábado seguinte, Helena visita a mansão pela primeira vez em 5 anos. Ela está mais magra, cabelos brancos, mas o olhar ainda é determinado. Miguel, Mateus e Sofia a recebem com curiosidade. Cristina fica ao lado deles, pronta para protegê-los se necessário. Vovó Helena? Miguel pergunta timidamente. Sim, meu neto. Por que você ficou tanto tempo sem vir nos ver? Helena se ajoelha na altura deles, porque vovó estava confusa sobre o que era importante na vida. E agora você sabe? Mateus pergunta. Agora sei.
O que é mais importante é amar a família. Toda a família, Miguel insiste, olhando para Cristina. Helena segue o olhar do neto e encarar Cristina pela primeira vez em anos. Toda a família. Ela se levanta e caminha até Cristina. Cristina, eu preciso te pedir perdão. Dona Helena. Não, deixa eu falar. Eu fui cruel contigo. Disse coisas terríveis, criei problemas desnecessários. E você só queria cuidar dos meus netos. E quero ainda. Eu sei. E vejo que você cuidou muito bem. Eles estão lindos, educados, felizes. São crianças maravilhosas. Porque tiveram uma mãe maravilhosa. As palavras tocam profundamente Cristina. Dona Helena, você quer almoçar conosco? Vocês me deixariam? Sofia, que observava tudo calada, se aproxima de Helena. Vovó, você gosta de boneca? Gosto sim, minha netinha. Então vem brincar comigo. Sofia pega a mão de Helena e a puxa para o jardim. Miguel e Mateus correm atrás. Fabrício abraça Cristina. Obrigado por dar essa chance para ela. Obrigada por me ensinar que família pode crescer. Te amo. Também te amo. Do jardim vem o som de risadas. Helena está brincando de boneca com Sofia, enquanto Miguel e Mateus contam sobre suas aventuras na escola. Vovó, você sabia que somos super-heróis? Miguel conta. Super-heróis? De verdade? De verdade, a mamãe Cristina ensinou. E qual é o superpoder de vocês? Amor, Mateus responde sem hesitação. Amor é um superpoder? É o mais forte de todos, Sofia completa com sua voz de criança pequena. Helena olha para a nora através da janela da casa e faz sinal de agradecimento. Cristina retribui com um aceno carinhoso. Finalmente, a família Novoa está verdadeiramente completa. Não há mais lugar para preconceito, mágoa ou orgulho ferido. Só há espaço para amor, compreensão e perdão. Miguel tinha razão desde o começo. O amor é mesmo o superpoder mais forte de todos. E quando uma família é unida pelo amor verdadeiro, nenhuma força no mundo pode destruí-la. Anos depois, quando Miguel e Mateus já são adultos e têm filhos próprios, eles sempre contam a mesma história para os netinhos. Era uma vez 2 meninos que faziam muita bagunça porque estavam tristes, até que chegou uma fada disfarçada de babá que ensinou eles que amor é o maior superpoder do mundo. E todos viveram felizes para sempre, porque amor de verdade nunca acaba. E realmente nunca acabou. Fim, gostou dessa história? Achou que Helena mereceu uma segunda chance ou deveria ter ficado de fora para sempre? Curta e se inscreva no canal para me apoiar. Me conta nos comentários seu nome e de que lugar está me assistindo.